Um enorme prazer poder trazer essa agenda mensal, Histórias Contadas com Mona Dorf. Esse programa é um programa que a gente homenageia a comunidade judaica, principalmente esses protagonistas que a cidade tem trazido e que tem transformado a nossa realidade em uma coisa, num bem comum. E a noite de hoje é uma noite muito especial, porque nos traz uma pessoa de uma alta sensibilidade sobre a construção desse bem comum. E para nós é uma enorme honra poder ter recebido aqui o Jaime, onde ele vai poder discorrer sobre uma agenda bastante fascinante em diversas frentes. Não só como empresário, como a grande maioria de nós conhece, mas fundamentalmente por toda a vocação que ele tem dado para a cidade. Queria agradecer também a presença da nossa querida presidente, Denise Antão, que vem prestigiar. Eu gostaria de pedir para ela também umas palavras de boas-vindas ao Jaime, que é conselheiro da organização, então não poderia deixar de estar também com as palavras dela. E também ressaltar que esse programa ele nasce em parceria com o Museu Judaico, na verdade, na época, o Arquivo Histórico Judaico, onde nós queríamos fomentar essa organização e criamos esse programa onde esse patrimônio historiográfico documental tem sido integralizado ao acervo do Arquivo Histórico. Então, são narrativas de pessoas que têm construído a nossa cidade em diversas perspectivas, e é nesse sentido que a gente está nesse terceiro ano já consolidado. Denise, por favor, queria que você pudesse dar aqui as suas boas-vindas. Obrigado. Boa noite a todos. Eu acho que o Bruno já falou tudo o que eu poderia falar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é um grande prazer ter o nosso conselheiro, amigo querido, Jaime Garfinkel, aqui conosco. Ele sabe a importância da família toda na instituição. E eu acho que vai ser uma noite maravilhosa. Vamos aprender muitas coisas que a gente nem sonha. E é uma honra, eu acho, que para a comunidade judaica ter ícones da comunidade judaica, mas que fazem a diferença na comunidade maior, que esse é o principal objetivo e razão de existir da Unibis. Então, Jaime, seja muito bem-vindo e a casa realmente é sua. Obrigada, Denise, pela presença. Primeira vez que a gente tem você aqui. Obrigada, Bruno, pelas palavras. Jaime, eu vou te convidar, então, a sentar aqui na poltrona. Escolhe. Qualquer uma delas. E dizer que é uma grande honra, né, um grande privilégio ter você. O História Contada existe há 3 anos, desde que a casa reabriu aqui. E é um projeto que eu tenho bastante orgulho de fazer. Fui convidada pelo Bruno Assami, que me conhecia aí de outros carnavais, de outras empreitadas culturais. Então, gostei muito do convite. Eu sempre reitero isso, Bruno, mas a Denise precisa ouvir, né? O Bruno me chamou, falou: Mona, tem um projeto que é a sua cara. A gente vai ouvir personalidades judaicas, ou de origem judaica, que têm um protagonismo na cidade ou na vida do país. E esse projeto é junto com o Arquivo Judaico e a gente acha que você poderia tocar. E cá estou já há 3 anos e a gente já ouviu muita gente, Jaime. A gente ouviu o Benjamin Steinbrück, o Ilan Goldfein, a gente ouviu o Cacá Rossetti, Rita Lobo, a gente tenta, Bob Wolfenson, que está com a exposição na Porto Seguro, a gente tenta diversificar e o público muda e as entrevistas ficam arquivadas no YouTube. Esse microfone está dando interferência. Está dando interferência. Okay. Então, vamos mudar. Desculpa. Opa. Bom, seja bem-vindo, muito bem-vindo, Jaime, é um grande prazer realmente ter você aqui. Eu queria dizer para o público que nesse projeto a plateia participa, faz perguntas a qualquer momento, vocês podem levantar a mão e interromper a nossa conversa. A ideia é que seja realmente um papo bastante intimista, por isso nessa sala, e que as pessoas realmente costumam revelar coisas e ficar muito emocionadas. O Benjamin teve lágrimas nos olhos quando contou dos antepassados dele, o Ilan Goldfein também, e vocês podem consultar essas entrevistas na página da Unibis, né? Tem e na minha página também, numa playlist que está escrito História Contada. Então, sejam muito bem-vindos vocês também.
Nosso próximo entrevistado, ou melhor, entrevistada, será a atriz Viviane Pasmanter, no final do mês de outubro, para o qual vocês já estão convidados. Jaime, na nossa conversa, na nossa entrevista, que eu tive a honra de participar junto com a Deise Perlmutter, cadê a Deise, que eu vi ela entrando aqui? A Deise Perlmutter, que eu quero agradecer imensamente, me ajudou a fazer esse roteiro de perguntas. A Deise é voluntária do Arquivo Judaico e está ao lado da Roberta, diretora do arquivo. E a gente conversou bastante sobre a vida do Jaime, e foi de uma riqueza tão grande que eu fiquei na dúvida se a gente iria começar pelo lado familiar ou pelo lado empresarial. Aí eu falei, eu vou deixar a escolha para você. Eu tenho sempre a minha escolha, que é pessoal, de achar que o convidado tem que falar da trajetória profissional e empresarial, porque, de uma certa forma, a familiar de todos nós ela é um pouco similar, né, com a imigração dos nossos avós e pais. Mas você tem direito de escolher. A gente pode começar pela família, pela história da família, ou a gente pode começar pelo lado da empresa. O que você prefere? Eu vou te falar que... bom, boa noite primeiro. Obrigado que vocês vieram. Quando eu cheguei aqui, só eu e a Mônica, não tinha ninguém na plateia. Eu falei, não vem ninguém. Todo mundo chegou de repente, felizmente. Então, para falar da empresa ou da família, é totalmente misturado. Então, eu gosto de contar a história. No dia que a gente inaugurou o teatro, não sei se alguém estava no dia da inauguração do teatro, eu contei a história de por onde deve ter sido a origem da família ter a Porto Seguro. É que meu pai, na década de 30, ele conseguiu um emprego numa seguradora. Ao contrário dos jovens da colônia da época, né, porque todo mundo estava na área têxtil, ele tinha trabalhado no tempinho numa empresa de imóveis, mas ele conseguiu um emprego numa seguradora, que era a Generali, e está aí até hoje. E aí ele foi lá para o meu... meu pai conheceu a minha mãe porque ele era amigo do meu tio Natan. E o meu tio Natan, irmão da minha mãe, eles eram os maiores amigos, e o meu tio Natan era sempre, até recentemente, ele morreu faz poucos anos, e ele sempre foi um cara assim com umas opiniões meio cáusticas. E ele foi falar para o meu pai, quando meu pai falou, eu consegui um emprego numa seguradora e tal, né? Um dia eu vou ser presidente de uma companhia de seguros. Aí meu pai contava isso sempre, esses dois estavam atravessando a rua José Paulino. E aí disse que o tio Natan falou para ele, Abrão, vê se enxerga. E esse, a ver se se enxerga, meu pai repetiu a vida toda. E acho que ele queria ser presidente de uma companhia só para provar para o meu tio. Então, essa é a origem da empresa. E foi isso que nos levou enfim, depois, quando ele fez uma carreira naquela seguradora, depois ela teve que fechar, porque era a guerra, e ela era uma companhia italiana, ela fechou, e ele foi trabalhar na companhia onde ficou até 1972, quando saiu, deixou de ser executivo e deu entrada, sem dinheiro, para comprar uma pequena companhia que chamava Porto Seguro já. Quer dizer, falaram que nós não somos fundadores da companhia, a companhia foi fundada em 45, mas a gente comprou, meu pai comprou o controle em 72. Mas, no fundo, o que meu pai queria era ser presidente. Acho que, como ninguém nomeou ele presidente na outra companhia, ele teve que ter a própria para ser presidente. Mas você está contando a maior prova de que o desejo faz acontecer, né? É isso mesmo. A gente tem que pensar grande e desejar que a coisa vem, né? E ele repetia muitas vezes essa frase do meu tio, né? Então, foi isso, a origem enfim, lógico que eu tenho toda uma ligação eu falo sempre muito do desprendimento da minha mãe, que dedicou ela. Minha mãe se formou em Química na década de 40, quando era raro uma mulher ser universitária, se formou em Química na USP. E ela abandonou a carreira em função do casamento, dos filhos, e ela foi fundamental na vida do meu pai, o desprendimento dela em prol do sonho que ele tinha, de um dia ser presidente de uma companhia. Agora, Jaime é engenheiro formado pela Politécnica, né, e começou trabalhando, você hoje preside o Conselho da Porto Seguro, uma potência, como eu disse, que diversificou o negócio, né, e cresceu em tempos de crise.
também, e nós estamos vivendo uma crise, né? E do nascimento da Porto Seguro, né, com apenas 200 funcionários, a companhia que hoje atende mais de 5 milhões de segurados de automóveis, foram várias fases. E a gente pretende aqui abordar essas fases todas com as perguntas, com a ajuda de vocês, né? A gente vai passear por cada uma delas e relembrando essa trajetória, então, que você está contando. Começa com seu pai, eu estou vendo sua irmã chegando ali, então... Seja bem-vinda, Eva. É surpresa para mim. Que surpresa. Porque eu conversei com ela ontem e não contei nada. Olha só, bem nessa hora que a gente começou, Eva, a apresentar aqui. Acabamos de começar, vamos aqui, então, te aguardar aqui para... Tudo bem, Alva? Então, seja muito bem-vinda. Como eu acabei de apresentar seu irmão e diz que aqui a plateia participa e pode levantar a mão e acrescentar. Então, como vocês são 2 irmãos, você pode também contribuir com a entrevista a qualquer momento e se pronunciar. A sala é pequena, vocês falam em alto e bom som, só se apresentam com seus nomes, né? Mas eu queria que você contasse como é que você, de um engenheiro formado pela Poli, foi trabalhar no Banco Comindi e depois acabou passando para o mesmo negócio que era o negócio de seguros do seu pai, né? Bom, eu realmente, no fundo, fui estudar na Poli porque eu via toda a minha vida, minha mãe falava, ou era direito, que a Estela fez, ou engenharia, ou medicina. Medicina eu tinha medo de sangue, horror de sangue, só sobrava engenharia para mim. E quando eu me formei na Poli, e foi terrível, difícil para me formar, tanto que anos a fio eu tive sonhos em que o Selmo, que está aqui presente, também teve semelhantes, que era passar na cadeira de madeira, lembra aquelas aulas de madeira? Exatamente. Eu tive pesadelos anos a fio. Aí fui trabalhar em construção civil, mas não gostei. E aí fui procurar emprego e um dia voltei contente de contar para o meu pai que eu tinha achado uma possibilidade de emprego na Comindi, que o Banco Comindi, que hoje não existe mais. E meu pai, como abandonar uma carreira de engenheiro e tal, para ele, né, agora que você tem o diploma e tal. Mas eu gostava da carreira do meu pai. E fui atrás disso e foi sorte. Depois gostei muito e a ideia da Porto Seguro surgiu naquele ano que eu fiquei na Comindi, em que eu ouvia que lá, como era uma companhia de banco, não se fazia seguro de automóvel. E era o início dos anos 70, né? Isso era 1971. E meu pai não falava nada de trabalho comigo, éramos concorrentes, né? Eu era subgerente da Comindi e ele era diretor superintendente da maior sucursal da segunda maior companhia do país. E ele não falava nada. Mas eu dizia, mas puxa, por que os corretores foram muito estimularam ele muito a ter? Por que não faz uma companhia profissional? E aí eu ouvia isso e dizia, poxa, na companhia que eu trabalho, ninguém quer falar de seguro de automóvel. Tem uma oportunidade. E fiquei estimulando ele. E a minha mãe também, pelo outro lado. E no final ele acabou, um dia ele ficou desmotivado, começaram a mexer nas autonomias, porque ele era o segundo homem da antiga Boa Vista, que foi comprada, que hoje é a Bradesco Seguros. E aí, quando ele começou a perder a autonomia, ele estava muito triste. E aí a gente estimulou e ele teve a coragem de um dia pedir demissão. E ele, com os 200 mil dinheiros da época, eu não sei que dinheiro que era, em 1972, ele deu de entrada, foi numa quarta, acho que na quinta, ele deu de entrada e comprou o controle da Porto Seguro sem fazer. Hoje se usa falar de due diligence. Então, quem fez o contrato de compra e venda foi o Marcos Mendonça, que é hoje presidente da Fundação Padre Anchieta. Ele era o advogado da companhia, jovem,
Ele que fez o contrato, ele era o advogado do vendedor, sem auditoria, sem nada. No dia seguinte, meu pai estava sentado na Porto Seguro. E essa era a estratégia dele, de dizer para os corretores, que diz, olha, me mandem negócios que eu estou aqui. Só que era uma coisa assim, imagina os corretores tirarem negócios, que o segurado confia no corretor, né? Quando o corretor coloca o negócio é porque ele confia, o segurado confia no corretor e imagina que ele vai colocar numa boa companhia. Os corretores pegaram negócios da primeira companhia do país e transferiram para a 44ª, em função da confiança que tinham naquele homem, que era meu pai. E isso foi que construiu a companhia. E o seu pai fazia o que antes? Ele não tinha colégio, ele não era formado, né? Não, meu pai fez até o 2º ano ginasial, mas sempre, como toda a família foi um leitor voraz. A gente lembra da avó Luísa sempre lendo um livro, né? Estava sempre naquela cadeira, aquela poltrona, lendo um livro. E meu pai chegou a dar, lembra que vinham estudantes, amigos do meu tio Abrão, vinham ter aula de Shakespeare lá em casa. E ele era um executivo, né? Então, ao mesmo tempo que ele era um cara bom de negócios e tal, ele era uma pessoa intelectual e superou essa dificuldade de chegar só ao 2º ano, porque ele tinha que sustentar a família, né? Meu avô, o Jaime Garfi, que é o número 1, porque eu sou o número 2. O Jaime Garfi, que é o número 1, morreu quando meu pai tinha 12 anos. E deixou meu pai, que era o mais velho, minhas 3 tias e minha avó. Então, meu pai começou a trabalhar já aos 12. Mas conseguiu se realizar. Interessante assim. Que você contando que ele já lia muita coisa, era um intelectual, não tendo completado a escola, e você hoje também segue, né? O Jaime contou para a gente na pré-entrevista que ele tem um clube de leitura, é uma das atividades que você mais gosta, né? De ler com outras pessoas, comentar os livros. Qual foi o último livro que você leu? O que você está lendo? O clube de leitura é lá dos funcionários do nosso andar, do meu andar lá na companhia. Eu tive essa ideia, eu chamo de clube, chamo de círculo de leitura, e a gente escolhe, quer dizer, faz uma pergunta, que livros que a gente quer ler, cada um dá uma lista, e nós lemos o mais votado, né? Então, recentemente nós lemos A Queda, do Camus, agora um livro que a nossa mãe falava muito, O Admirável Mundo Novo, foi o último, né? E agora estamos para ler Schopenhauer. Só que eu estou preocupado que nessa situação que nós estamos, ler Schopenhauer vai ser meio crítico. E Cândido, você falou que tinha lido Cândido de Voltaire também, né? Cândido eu recomendo. Eu não tinha lido recentemente, fantástico reler o Cândido de Voltaire. Eu li há muito tempo atrás, sempre tenho vontade para esse tempo de crise também, né? Eu quero também 2 estímulos para quem, enfim, trabalho. Foi uma coisa interessante porque me aproximou de pessoas que trabalhavam perto de mim, mas que eu nem conhecia. Então, a gente, uma vez a cada 2, 3 meses, a gente senta, toma um café às 6 da tarde e troca ideias sobre o livro que leu. E é incrível as visões diferentes que as pessoas têm. E também como a gente acaba lendo livros que não leria se não fosse estimulado pelo grupo, né? Você tinha até comentado algumas coisas sobre A Queda, né, do que o personagem fala. Você podia também compartilhar aqui com o grupo. Bom, eu estava falando isso para a Mônica vindo para cá. Eu sempre fui impressionado. Eu li A Queda, eu sugeri para o grupo A Queda, que eu tinha lido aos 20 anos, e agora reli. E A Queda é a história, é um relato que um pobre, um coitado, que está num bar, no Zuiderzee, à beira do Zuiderzee, em Amsterdã, ele fala sobre a vida dele. E ele conta que ele era um camarada de sucesso, um homem bonitão, um advogado rico, jovem, e ele tinha se transformado naquele farrapo, que tudo começou num dia que ele estava andando à beira do Sena e viu alguém cair na água. E era 10 da noite e ele não fez nada. Então, continuou andando.
E a segunda coisa foi que ele estava no carro e ele teve uma briga no trânsito e ele era um cara atlético, grandão, e foi interferir a favor do camarada de um carro que estava sendo xingado e agredido por um sujeito pequeno de uma motocicleta. E juntou gente. E ele, na frente do público lá, o camarada da motocicleta dá-lhe um tapa na cara. E ele não reage. E quando ele se dá conta, ele sai correndo, o cara vai embora com a motocicleta e ele vai correndo atrás e não acha o sujeito. E a partir daí ele mergulha, cai. Né? E isso foi uma coisa que sempre me preocupou. Eu estou falando para a Mônica, a gente vindo para cá. Cada dia, cada momento, há uma oportunidade. De repente eu falo uma bobagem aqui, né? E agora com gravações, não há ninguém que escape. E você cai, né? Quanta gente a gente tem visto que pessoas de sucesso que despencam. Então eu sempre tive muito essa imagem do que o Camus me deu e acho que foi muito boa ter essa humildade potencial de que alguma coisa a gente pode fazer de bobagem e despencar na vida. Muito legal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui nesse primeiro momento? Então a gente continua. Eu disse que você é engenheiro formado pela Poli, mas uma coisa interessante que você conta também para a gente é que você e sua irmã estudaram no Colégio Batista. E a família comunista, claro, não era religiosa, né, cultivava pouco o judaísmo, e vocês também aprenderam as rezas católicas também? Não, era protestante, e a gente com certeza sabe mais os hinos batistas, né, do que em decoros judaicos, porque nós tínhamos assembleia todo dia, 15 minutos de assembleia, e a mamãe falou, porque eles falaram, olha, se vocês não quiserem, se você, Rosa, não quiser que os filhos frequentem a assembleia, não precisa aula de religião e tal. E a mamãe disse, não, deixa eles aprenderem. E foi muito bom, porque quando eu fui fazer bar mitzvah, eu sabia tudo já, né? Então, e foi bom para desenvolver essa identidade. Tem um episódio que foi importante para a minha vida, não sei se você ainda estava na escola naquela época, porque a Estela saiu na frente. Embora ela seja mais jovem do que eu, lógico. E aí, teve uma semana, todo dia tinha 15 minutos de assembleia. A escola se reunia no auditório todo dia, por 15 minutos. E aí, uma época, não sei, vieram os pastores do Canadá e fizeram uma pregação durante aquela semana inteira. E na sexta-feira, final da semana, agora, depois foi uma assembleia especial, de 15 minutos, foi meia hora, e agora é o seguinte, quem aceitou Jesus Cristo no seu coração, por favor, levante e venha aqui para trás do palco, que tinha um grande salão atrás do palco. E a escola inteira, e eu e uns mais 2, 3, eu tinha um amigo que era católico, o Roberto Alfieri, não foi, assim, de protesto, por questão de protestantismo e catolicismo. E isso nos ensinou a minha irmã e aos colegas, o Inácio Brockman, a Claudete Brockman, que estavam já na escola naquele tempo, nos ensinou a tentar descobrir o porquê daquilo, né? Qual era a nossa identidade, mesmo não sendo religiosos como judeus, mas nós tínhamos uma identidade, uma tradição e tal. Então, nos colocarmos aos 10 anos diante disso, eu acho que foi muito bom. Foi uma decisão sábia da nossa mãe de nos dar essa abertura, né? E deixar a gente descobrir a nossa identidade por nossa conta. E como é que era a relação, na verdade, de vocês com os outros judeus da comunidade? Vocês viviam em perdizes? Vocês tinham contato? Frequentavam sinagogas, nas festas? Não. Meus pais eram de esquerda. Eu sempre brinco que meu pai era de esquerda até começar a ganhar dinheiro. Não sei se... Mas houve uma coincidência também, que foi quando descobriram, começou a surgir a história verdadeira, a história do que o Stalin fez, apareceu o Khrushchev. Foi o início dos anos 60, foi aí que por coincidência ele comprou lá os apartamentinhos na rua Nestor Pestana, onde a gente tem garagens até hoje. Então, então eles eram de esquerda, não eram religiosos, mas nossos avós, nosso avô, né? O avô Moisés,
que era vivo, quando eu tinha uns 3, 4 anos que ele morreu, né? Eu lembro dele ter ainda não poder comer presunto lá na casa da minha avó. Mas nós não tínhamos, então, nenhuma tradição religiosa. Tínhamos respeito, mas não tinha tradição. E tinha contato com outros judeus, assim, os movimentos juvenis, tipo Shomer Hatzair? Não, apesar de que a primeira vez que eu saí, porque eu fui viajar sozinho, eu tinha 15 para 16 anos, foi uma viagem de jovens de São Paulo, do Rio e de Buenos Aires, no navio Theodor Herzl, isso em 1962, para Israel. Ficamos 60 dias, 30 no mar e 30 em Israel. Isso foi a primeira vez. E aí eu me descobri muito mais identificado com Israel daquela época, o kibbutz. Nós ficamos uma semana num kibbutz. Então aí eu vi coisas que eu não conhecia. Uhum. Bom, voltando para a empresa, você acabou assumindo a gestão da Porto Seguro com a morte prematura do seu pai. Como é que foram os dias? Foi uma surpresa, foi repentino. Como foram os dias subsequentes a esse evento? Como é que foi isso para você naquele momento? Assumir uma empresa, não era tão grande quanto hoje, mas, enfim, você pegar em mão quando você não esperava, né? Que idade você tinha? Eu tinha 31. Bem jovem. E uma das coisas foi, a primeira coisa que a gente fez, Stella e eu, lembro da cena, o papai tinha acabado de morrer, ainda não tinha nem começado o velório, a gente falou, a mamãe tem que ser a presidente da companhia, para mostrar. Então nós já tivemos a frieza de pensar na companhia naquele momento. E era de repente, meu pai ficou doente, em um mês morreu, né? E estava bom, um mês antes. Então, e a mamãe realmente assumiu e passou a vir toda a tarde lá, porque eu já estava lá na empresa. E aí, bom, era o desafio, naquele ano foi 40 anos atrás, foi 1978. Eu tenho muito medo dos anos terminados em 8, porque esse ano mamãe faleceu também. Então, não tô querendo logo que 2018 acabe. Gostaria que, com bom resultado das eleições, mas parece que está difícil. Então, nós, naquela ocasião, tivemos, então, além da morte do meu pai, uma mudança de regras, era ditadura, e houve uma mudança das regras do jogo do mercado, que prejudicaram muito a companhia. E foi nessa época, logo depois, que eu conheci o Haroldo, que nos ajudou muito na construção de como é que a gente repunha o problema financeiro que gerou essa mudança de regra de jogo. Então, nós passamos dificuldades grandes. Para vocês terem uma ideia, em 1979, nosso antigo diretor financeiro, e naquela época ele era o contador, um dia ele falou para mim, Jaime, nós vamos quebrar em 1981. Daqui a 2 anos a gente quebra. Nossa. Agora é isso. E nessa... o Casimiro. E nessa ocasião, eu tinha eu já tinha 32, 33 anos. Então eu tinha ainda a vida pela frente, mas nesse aspecto eu tenho que dar esse crédito, né, essa coisa incrível da minha mãe, que a gente foi vendendo todos os imóveis da companhia, né, e eu tenho que citar pessoas que estão aqui presentes. O primeiro prédio que a gente nunca imaginei que um dia a gente podia ter um prédio próprio. A gente tinha construído o prédio próprio da companhia. Imagina, em 72 foi comprada a empresa, em 74 começamos a construir o prédio da sede, que está hoje até lá, nós estamos ocupando ainda um dos nossos prédios hoje. E quem foi o arquiteto foi Israel Sankovski, que era um menino, como eu naquela época. Está aqui presente, meu tio, tenho que falar, irmão do meu pai, Haroldo, citado anteriormente na entrevista. Toda a nossa história está aqui presente. Exatamente. E nós começamos a vender os imóveis para poder pagar as dívidas que nós fizemos nos anos de 78. E aí a grande decisão foi, olha, puxa, um grande amigo, que é nosso corretor até hoje, que é José Levi, um dia falou para mim, olha, Jaime, você tem 2 caminhos. E ele era um conselheiro do meu pai, então tinha um peso enorme para mim ele falar isso.
ele disse, olha, ou você vende para um banco ou você contrata um general. E aí eu falei, bom, primeira coisa, como é que descontrata um general depois? Não vai dar, né? Então não era bom. E aí, é fácil, vender para um banco, vai ser, mas puxa, meu pai lutou a vida inteira por um sonho. Como é que eu vou deixar... E essa foi a grande decisão da minha vida. Entendeu? Então, não, vamos atrás do sonho. E aí teve a coragem da minha mãe. Porque eu lembro, quando meu pai comprou a empresa, a sede dela era num andar, no edifício Numa de Oliveira, é o 1009 da Avenida Paulista. E nós tivemos que vender, nessa coisa de realizar a liquidez. E no dia que nós saímos da escritura, foi a única vez, minha mãe era muito econômica nas palavras. E a gente saiu da escritura, tendo vendido ao andar, eu falei, mãe, tá, agora vendemos e até equilibramos as coisas. Ela falou, o problema é que nós não temos um imóvel para vender a cada mês. Foi a única vez que ela falou, eu senti a mensagem. Mas ela não deixou de apoiar e graças a isso a gente conseguiu depois reverter, porque aí veio o plano cruzado, e aí com o plano cruzado, o seguro de automóvel que dava prejuízo até então, passou a dar muito lucro. Mas foram uns bons 6, 7 anos de crise, né? Você comentou. Foi de 78 a 83, foi terrível. Eu lembro que eu vinha pela Avenida... Eu não sei se eu te contei alguma vez isso, devo ter contado. Eu vinha pela Avenida Pacaembu, como eu venho até hoje, que a companhia fica nos Campos Elíseos, e quando eu chegava lá na altura do Memorial da América Latina, me dava diria assim em chinês, um nishgit, você sabe? Como é que eu vou fazer? Porque a grande conta de seguros naquela época era o dia 15 do mês, que você pagava a conta do resseguro, que era uma conta muito pesada para as seguradoras. Então, como é que eu vou pagar essa conta? E a cada mês, de cada dia 15, nesses 3, 4 anos. Então, foi duro. Mas, e eu não sei, de repente, um dia as coisas se resolveram. Né? A gente foi fazendo tudo certinho. Para vocês terem uma ideia, e aí eu também acho isso um estímulo para quem tem empresa, foi a gente, desde 72 e até 86, quer dizer, são 14 anos na empresa, nós não tiramos um tostão da empresa. Então, primeiro porque no começo não tinha lucro, mas nós não tiramos, reinvestimos. Foi o que deu. Essa é uma grande lição, porque muita gente vai vivendo a empresa. Da empresa, do que está ganhando, aí chega uma hora que não tem. Então, nós investimos aqueles anos de crescimento e depois, nos anos de crise financeira, aqueles investimentos serviram para a gente financiar a nossa dívida. Então, só pagamos, a primeira vez que pagamos dividendo, e foi no mesmo ano que a gente também nos obrigamos a pagar também a participação nos lucros dos funcionários, que não era nada obrigatório, foi voluntário, foi em 1987. Então, 14, 15 anos depois, só que a gente pagou. Então, eu dizia isso, e eu sempre defendi isso. O que importa é a empresa ir bem. Os acionistas irão bem se a empresa for bem. E deu certo. E essa fase toda conturbada foi exatamente no momento que você assumiu, né? A partir do momento que você assumiu, depois os planos todos, planos cruzados, planos Collor, plano Bresser, enfim, todo mundo que viveu, eu como repórter, essas últimas décadas conturbadas de crise, pode imaginar qual era a ginástica que tinha que fazer com o dinheiro e para os negócios avançarem, né? Mas o seu pai chegou a pegar um pouco dessa crise ou não? Não. Meu pai pegou realmente de 72 a 78, felizmente, ele só pegou o sucesso. Uhum. Né? Você consegue visualizar hoje, assim, olhando para trás, Jaime, qual é o legado que seu pai deixou na administração do negócio, nessa questão de seguros? Você falou que no início vocês eram rivais e concorrentes, né? Depois você assumiu, chegou a trabalhar um pouco com ele, e depois você foi obrigado, provavelmente, a imprimir um outro tom, uma outra gestão, até por conta dessa crise que você está mencionando.
mas o que você consegue ver de legado dele e de marca sua na Porto Seguro? Bom, eu acho que eu tento copiá-lo todo dia. Porque realmente ele era uma pessoa que sai da posição que ele saiu. Começou como inspetor de risco, lá nos anos de 30, que eu falei para vocês. Ele começou como inspetor de risco na Generali, com a formação que ele tinha. Ele chegar a ser o segundo homem da segunda maior companhia do país. Uma coisa é eu administrar uma companhia que me caiu no colo, porque formado, engenheiro, sabendo fazer conta. Exatamente. E tal. Outra é ele teve que dar umas cotoveladas na vida para chegar nessa posição. Então ele tinha uma aguda inteligência e algumas coisas que ele, por exemplo, tinha um senso comercial incrível. Israel negociou com ele, né, construção, tinha uma intuição e uma ousadia. Quando resolveram fazer a primeira concessionária GM de São Paulo, quando iam lançar o Chevrolet Opala, né, isso era 1968, né, aí um grupo de judeus se reuniu, meu pai era um dos 10, eram 10% para cada um, da Guaporé, e resolveram fazer uma concessionária perto do Bom Retiro, porque o Bom Retiro era o nosso reduto. E aí, bom, quem pega para arquiteto é um jovem, não sei como é que isso, você pode depois dar um testemunho. Era um garoto, ele era um garoto, e ele confiou nesse garoto. Como também, ontem eu estava almoçando com o Silvio Fernandes, nosso conselheiro e advogado até hoje, quando meu pai comprou a companhia, 20 dias depois de ter comprado, ele comprou 70% das ações e 30% ficaram com o antigo dono. Eu pedi demissão da Cominde, porque meu chefe falou, bom, quando é que você vai trabalhar com teu pai? Já era uma demissão. E eu pedi demissão e fui entrar na Porto Seguro. Fazia 2, 3 dias que eu estava na Porto Seguro, meu pai descobriu que não dava para... Ele tinha feito um contrato inviável, não dava para pagar a conta. Foi o primeiro dia realmente de medo da minha vida, né? Porque estava sentado lá no escritório da casa da mamãe, meu pai, o Silvio Fernandes, minha mãe e eu, numa tarde. Assim, eu lembro, o sol entrava e eu, estou desempregado e meu pai não vai poder pagar a empresa. E meu pai se aconselhando com o Silvio Fernandes, que tinha, na época, 31, 32 anos. Não sei quantos anos tinha o Israel naquela época, por aí. E aí, esses jovens, sabe, ele confiava e fizeram a coisa. A Guaporé ficou um modelo de concessionária, e depois o Israel acabou sendo o arquiteto de todas as obras da companhia. Tá lá, quem vai no Teatro Porto Seguro vê tudo aquilo. E por quê? Porque meu pai tinha essa intuição de confiar nas pessoas, né? E eu isso aprendi muito com ele. E uma outra coisa, quer dizer, dar autonomia para as pessoas, confiar, né? Uma coisa que ele também me ensinou, nunca diga não, né? Estamos discutindo hoje sobre um negócio que está surgindo aí. Não, nunca diga não, tem que dar um jeito para dizer sim. Então, essas coisas ele tinha essa sabedoria. O Israel quer falar. O Israel quer falar. Eu vou te dar o meu microfone, peraí. O pessoal aqui não sabe. Bom, é um depoimento sobre seu pai. Esse episódio que você estava relatando, em que eu fui escolhido, não por ele, por coincidência, quem tinha a concessão era um vizinho meu do meu escritório na ocasião. E foi ele que me convidou para fazer o projeto. Só que na hora que começou a primeira reunião desses 10 ou 20 sócios, cada um deles tinha uma ideia. E seu pai ouviu, deu um murro na mesa e disse: senhores, o nosso arquiteto Israel Sankovski, em quem eu confio, ele vai nos dizer o que devemos fazer. E com isso ele me ganhou pela vida inteira, porque
não há grandes arquitetos sem grandes clientes. Não há obra possível sem o entendimento que nós tivemos todo o tempo que trabalhamos juntos. Então, muito obrigado a ele, lá onde ele estiver, e a você também. E a você que começou meio um estudante de engenharia mal colocado, se tornou um empresário ainda maior do que ele. Eu tive mais tempo. Hã? Eu tive mais tempo. Agora eu queria te perguntar, Jaime, alguém gostaria de fazer alguma pergunta da plateia? Não? Por favor, depois a Roberta lá atrás. Pode se apresentar? Ucraniana. Isso são coisas do marketing. Que meu pai veio da Ucrânia, veio de Mogliev, Podolsky, que nós visitamos há 2 anos lá na Ucrânia. Então foi por isso. E essa questão do histórico da empresa é um negócio que a gente está revisando sempre, porque sempre tem erro, né? Então... Pode? Não, é uma história que para a comunidade geral e para os nossos funcionários do marketing em particular, o aspecto da gente ser judeu ou não é menos importante do que para nós mesmos. Uhum. Então, eles colocam a origem geográfica dele. Né? Uhum. A Roberta queria fazer uma pergunta lá atrás. Os serviços, não? O seguinte, a gente, quando começamos, e o seguro de automóvel era um seguro que não dava lucro, nós sabíamos, porque havia uma tarifa única, era preço fixo. As companhias não podiam mudar o preço. Você não podia fixar o seu próprio preço, é um preço único do mercado. Então a gente sabia que, como a carteira dava prejuízo, o único jeito era atuar sobre sinistros. Se eu não posso atuar na entrada, eu vou tentar diminuir a saída. Então a gente começou, bom, tudo que eu puder fazer, então nós tínhamos oficinas próprias, que também aí surgiram as concessionárias, aí teve a Guaporé, a central de veículos que era a Volkswagen, onde a gente comprava peças mais barato. E a gente vai fazendo, depois a gente teve a ideia de, poxa, temos o nosso próprio carro de guincho para... a gente já usava guinchos, mas guinchos de frotas de terceiros. E isso nos diferenciou, de certa forma. E o mercado nos copiou. Quando a gente viu que o mercado copiou, a gente disse, poxa, o que nós precisamos fazer para nos diferenciar de novo? E aí foi que a gente tentou, um dia surgiu a ideia, por que a gente não oferece serviço à residência para quem tem o seguro de automóvel? E, sinceramente, eu me lembro, eu disse, mas o que será que tem serviço à residência? As pessoas vão achar meio estranho. E no final, no final, hoje é comum, né? Hoje ficou uma coisa normal. Então, foi muito uma vontade, uma necessidade de se diferenciar. Também outro fato nós éramos muito ameaçados, nos sentíamos muito ameaçados pelos bancos. Achávamos, os bancos têm uma estrutura de distribuição muito forte, que eles podem destruir esse mercado da gente. E a gente, então, tinha sempre uma necessidade de prestar um serviço melhor. Então, eu pensava sempre, no dia que a gente começou a fazer serviço à residência, eu brincava que hoje o nosso sócio, que é o Itaú, eu falava, o Roberto Setúbal nunca vai querer consertar cano. Deixa a gente consertar os canos.
E foi uma maneira de nos protegermos, entendeu? Então, criar um nicho de mercado onde os outros não viessem. Foi mais por proteção. Pode se apresentar e fazer a pergunta. Eu queria saber um pouquinho mais da origem da identidade, porque você olha para um funcionário público e mesmo que ele esteja sem nome, você sabe que é da Porto, porque ele se diferencia, né? Ou seja, na boa conduta, ou no uniforme, ou na branding que ele coloca. Onde vem esse sentido de ser um Porto pessoa? Muito legal a sua pergunta. Tem treinamento também? Deve ter, né? Então, tem muito treinamento, mas tem uma questão de exemplo. Eu sempre digo que a liderança faz a diferença, né? Então, eu estava falando, não sei, antes da reunião, que a gente, toda a vida, fazia uma reunião, a gente chamava reunião das 8, que existe até hoje. E a reunião era das 8, e não, o horário de entrada dos funcionários era 8h15. Mas nós fazíamos questão de estar lá às 8, para que os funcionários vissem que o nosso carro estava lá às 8. Então, eu sempre fui muito convicto de que você, sendo líder, você tem que ser o primeiro a abrir a loja e o último a fechá-la, né? E isso faz diferença. E aí a questão do atendimento também é uma coisa que até hoje, minha secretária tem uma orientação de que se ligar o presidente da República, hoje esse nem liga mais, mas digamos que seja o Rabino Mor, né? Sei lá, o banqueiro, ou o cliente, ou o corretor, primeiro o corretor de seguros, segundo o cliente, terceiro o funcionário. Qualquer pessoa fala com qualquer pessoa lá. Porque eu não posso dizer, hoje, nesse momento, deve ter mais ou menos umas 800 pessoas trabalhando lá no centro de atendimento, que fica lá em frente ao Memorial da América Latina, atendendo pessoas do Brasil inteiro. E não dá para você treina, as pessoas são repassadas, tem coordenadores acompanhando, gravando todas as conversas, etc. Mas na hora do genuíno, mostrar o genuíno interesse, vai muito do sentimento da pessoa no momento. Então, é isso que a gente tem que passar. E eu acho que essa emoção que se passa, desse estar presente, genuinamente presente, é que eu acho que faz a diferença. Eu acho. Você estava falando, Jaime, que você detectou que o telefone toca e as pessoas não atendem, né? Porque antigamente tinha um telefone fixo e as pessoas atendiam o telefone fixo, ele ficava tocando lá. E agora, como toca no computador, as pessoas muitas vezes não ouvem, e vocês detectaram isso, né? Que é um problema, né? É um projeto que eu estou, pessoalmente, o nosso presidente executivo, Roberto Santos, me disse isso: olha, Jaime, você não vai me falar mais desse tema, nós estamos num task force para resolver isso. E que você vai em todas as empresas, está seguinte, o sistema de atendimento Avaia, que é o nosso, e deixe sua mensagem. Como antigamente, você ligava para alguém, o cara tocava o telefone 3 vezes, alguém atendia na mesa do lado. Hoje não tem mais isso. Eu digo, não, na Porto Seguro tem que ter. Entendeu? Então, agora é um negócio que está demandando um esforço enorme. São 14 mil pessoas que a gente precisa mudar. E hoje tem até problema de sistema para fazer isso. Então, mas eu acho que isso que é o exemplo. E aí eu conto uma coisa que poucos anos atrás, no dia de Ano Novo, a gente foi almoçar com a minha mãe. Ia almoçar como tradicionalmente almoçava com a minha mãe. Só a minha mãe. Então, está com ela, já estava com 97, por aí. E aí, o que a gente faz? Dia de novo, não tem nada para fazer? Bom, vamos fazer uma coisa. A mamãe gostava muito do tempo que ela trabalhava na companhia e visitava os funcionários. Vamos fazer uma coisa que ela vai gostar. E vamos pegar, depois do almoço de dia 1º, e vamos levar doces para o pessoal da central de atendimento. Foi maravilhoso para nós dois, a Mônica e eu fomos com ela, levamos cupcakes que ela comprou no shopping Higienópolis, enchemos, nessa hora tinha umas 400 pessoas trabalhando, levamos 400 cupcakes, e a gente chorou de emoção, que o pessoal vendo a gente entrar. Ela já estava na cadeira de rodas, a gente entrando. Mas quando nós fizemos isso, não era com a intenção de
de fazer nada, era de agradar a minha mãe. Mas foi tão genuíno que virou um mito na companhia. E essas coisas é que acabam fazendo a diferença, né? Então, se aquela pessoa merece o respeito, e aliás, eu digo não é que merece, ela representa a companhia, ela resolve o problema. Eu fui ver daí a gente foi mais 2 vezes em fim de ano. Na última vez eu fiquei do lado, a gente foi com uma prima, e a gente ficou do lado cada um ficou do lado de uma atendente. E a que eu fiquei ao lado estava atendendo uma pessoa que estava no Amapá, no meio do nada, esperando um táxi, porque o carro estava quebrado. E a nossa atendente não tinha confirmação se o táxi tinha saído para ir ou não. O táxi não confirmava que tinha saído. Mandar um novo táxi era um custo de R$300. E ela tomou a decisão de mandar um outro táxi. Muitas vezes um gerente demora para tomar uma decisão. E essa moça, que é o atendente da central, tinha que tomar essa decisão. Então, como é que você faz que essa pessoa tome a decisão? Ela tem que estar imbuída desse poder e desse entusiasmo. Então, e aí eu acho que é isso, nós compartilharmos os exemplos, estarmos presentes, é isso aí. Acho que o Charles quer fazer uma... Como? O pertencimento. Só deixa eu lembrei uma outra frase que foi fundamental e ficou história, é mito lá na companhia, que é a frase do meu pai, faz logo, erra logo, conserta logo. Muito bom. Faz logo, erra logo, conserta logo. Charles Tawil, eu mereço contar esta história porque eu não acreditei no que aconteceu, minha mulher é que acreditou. Um casamento numa fazenda a 110 quilômetros de São Paulo, numa estrada de terra abominável, o carro atolou e finalmente quebrou, e finalmente a gente realmente não havia jeito de... A gente já estava buscando carona com amigos para voltar, e o carro, sei lá o que poderia acontecer. E a minha mulher insistiu, ligou Porto Seguro, e falando, eu não sei onde está meu carro. Realmente a gente não podia explicar. Ela falou, me ajuda a entender como que vocês chegaram lá. Lá fazenda, não sei o quê. Não se preocupa, localizaremos, acharemos. Você quer daqui a quanto tempo resolver o seu problema? A gente falou, não, nós vamos dormir aqui. Então amanhã, 8 da manhã, 9 da manhã, vocês ficam à vontade. E como que vocês vão voltar? Dentro do guincho, um carro, táxi especial. Oferecemos táxi também. Mas virão juntos para a gente se acompanhar. E se não, o carro será levado a uma garagem d'água, sendo que no dia seguinte, que seria segunda-feira, viria para nossa casa ou para uma oficina. É impressionante como eles estavam oferecendo as soluções, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E eu assistindo minha mulher falando, não acreditando no que eu estava ouvindo. Dia seguinte foi isso, mais aquilo. Ainda um motorista extremamente simpático dirigindo e conversando com a gente. É coisa que... Primeiro, o mundo não acontece porque é muito frio. Eu acho que é o calor humano e a atenção que nós merecemos não tem como expressar. Então, com esse depoimento do Charles e com a pergunta do Bruno, eu volto a te perguntar, Jaime, então, de que momento, como é que foi a passagem de uma estrutura de uma família, de uma empresa familiar,
para uma empresa mais profissionalizada e como foi esse treinamento? Porque a gente sabe que para qualquer área o treinamento é fundamental e é a parte mais difícil, né? Porque tem educação, em que momento vocês deram esse salto? Nós tivemos muita sorte também. Depois da tragédia da perda do meu pai, nós tivemos sorte que nós tivemos uma longa trajetória, todo mundo, tivemos realmente pessoas muito boas em volta, boas no sentido de competentes e do bem. Tem que ter gente do bem com a gente. Então, isso foi e muito longevas. Esse pessoa, o Silvio Fernandes, que eu comentei agora, ele sempre falou, poxa, nós tivemos, a primeira pessoa que faleceu foi o Casimiro, 2 anos atrás. Todos os outros vivemos todos saudáveis e pudemos fazer um trabalho de longo prazo e de adaptação da empresa, saindo de uma empresa familiar, pequena, informal, e indo se profissionalizando aos poucos. Tanto que quando a gente abriu o capital, eu não tinha nem consciência, quer dizer, a gente abriu o capital, foi numa correria, era uma abertura curta, foi naquele ano que a Natura abriu o capital, a gente saiu correndo para abrir o capital logo depois. E tinha uma tal urgência que nós conseguimos fazer o projeto em 3 meses, abrir o capital. Na última semana, o Mário Urbinati, que era o nosso controller e que foi responsável pela relação com investidores, chegou para mim e disse: ô Jair, precisa agora definir quem é o conselho de administração. Eu nem sabia que precisava do conselho de administração. Ah, bom, então pega os diretores aí, nossos colegas, e todo mundo vira diretor, vira conselheiro. O que não é, o que hoje a governança não recomenda isso mais. Mas nós fizemos. Daí fomos percebendo, não, puxa, precisa trazer gente de fora, e trouxemos um representante dos investidores. Depois, porque tínhamos aberto o capital, houve a possibilidade de fazer o acordo com o Itaú, porque aí a empresa era cotada em bolsa, então foi fácil fazer uma avaliação da companhia para conseguir fazer aquele acordo em que a gente comprasse a companhia de seguros de automóvel e residência do Itaú. Então, a nossa ação já estava valorizada, porque estava no valor de mercado na bolsa. Então, aí quando veio o Itaú para dentro, e eles têm 2 conselheiros em 7, bom, aí o conselho ficou mais profissional ainda, porque o pessoal do Itaú traz uma cultura do banco. Então, foi sempre uma coisa gradual. E eu gosto muito do gradualismo. Eu não sou muito bom de fazer um grande projeto. Você disse, olha, dá para fazer, como é que você faria para fazer tudo de novo? Eu não sei. Eu sei ir fazendo todo dia um pouquinho. E aí, esse gradualismo, eu tive sorte de ter podido fazê-lo. Né? Mas o treinamento começou quando? Bom, estou na vida. Por exemplo, eu fiz, quando eu estava na Comind ainda, eu já fiz administração de empresas, eu fiz o pós lá na Getúlio Vargas. Então, sempre tivemos consultores ajudando, tivemos sempre uma preocupação muito grande com os nossos funcionários. Então, temos uma consultoria que é antroposófica, segue a linha antroposófica desde 98. Seguimos isso, todo líder é treinado dentro dessa linha da mesma consultoria. Então, para criando uma cultura, né? E um cuidado, né? Também é um cuidado com a imagem. Eu lembrei de um lance de marketing que foi o Gianni, que está aí, que é autor da nossa marca da vela, que me honra muito de estar aqui presente, irmão de uma grande amiga. Quando a gente começou a fazer serviços com motocicleta, a gente... Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, porque fui eu que inventei. Olha, eu quero que o nosso motociclista tenha uma jaqueta prata, que nem um astronauta. E o pessoal falou, isso é caríssimo, ele vai sujar uma jaqueta por mês, né? Eu quero que vocês forem olhar, eu não ganhei a história de que eu queria a jaqueta prata, não consegui convencê-los. Mas o nosso motociclista tem uma jaqueta azul em cima, claro, azul da cor do teu vestido, com um cinza claro, quase branco, de jaqueta. E a calça cinza claro. E por quê? Porque eu acho que o nosso motociclista tem que se destacar no meio todo mundo está de cinza, de preto, e o nosso motociclista está claro, né? Então, esses cuidados, o nosso carro de residência tem que estar lavado. Então, a pessoa que entra na casa do cliente está orientada a pôr
protetor no pé e tem auditoria sobre aquilo. Então, esses cuidados, eu acho que isso também, eu acho que tem um problema de disciplina no Brasil, né? Nós estamos, e a gente consegue impor disciplina com prazer, com orgulho. As pessoas não fazem isso porque são cobradas, elas fazem isso porque sabem que é necessário fazer, né? Elas perceberam que isso é um diferencial, né? É um detalhe, faz parte, e os detalhes... Como a Estela falou, eu pertenço a isso aqui, eu visto a camisa e que é clara no meio do trânsito. Toda essa disciplina dentro de empresa é possível dentro do Brasil na próxima eleição? Pergunta de milhões essa aí, né? Bom, nós temos que imaginar que é possível, né? Eu acho que nós passamos por crises e mais crises. Eu até recomendo que vocês puderem, quem viu o filme do Tancredo, estava recomendando para a Estela ontem. Eu vi, é Você maravilhoso. Viu? Eu chorei no final. Então, você vê, né, nós somos um país azarado, né? Tem uns momentos críticos que a gente é azarado, mas cabe a gente acreditar sempre, não é? Então, eu acho que nós temos que acreditar, tem que fazer, e eu já estou me preparando. Olha, amanhã, aliás, meu pai gostava, outra coisa que o papai gostava muito de falar, do filme O Vento Levou. Ele, da década de 40, exatamente, Scarlett O'Hara. E ele falava que depois, os mais jovens, que a grande maioria aqui não vai saber, a Scarlett O'Hara perde tudo na guerra, perde Tara, né, é o nome da propriedade, e perde o Clark Gable também, né, que essa é uma perda trágica, né. E aí na última cena do filme ela fala, bom, mas afinal amanhã é outro dia, né? Então nós estamos meio assim, tipo Scarlett O'Hara. Então, mas nós temos que ter fé. E eu acho que eu me lembro um outro livro que eu recomendo também, das leituras recentes, é um livro do Bernard-Henri Lévy, que o Fernando Lotenberg me falou que vem... Está vindo aqui. Vem, exatamente. Por isso que o Fernando me deu esse livro. E eu li agora... Qual é o título? O Espírito do Judaísmo. E eu falei, peraí, né, eu sou judeu, qual é o espírito do judaísmo? Né? Vamos nos pensar isso. E ele dá mostra a parábola da história de Jonas, e ele mostra que ali, para mim, ficou o espírito do judaísmo, que é nós atuarmos sobre o outro. Né? E eu acho que o Brasil dá muita oportunidade para a gente atuar sobre o outro. Não sei se vai vir alguma pergunta, mas eu estou atuando no sistema prisional e me senti muito identificado com o Jonas naquela paragem. Como, Jaime, você está atuando no sistema prisional? Bom, primeiro eu vou contar a história do Jonas, que é mais interessante que a minha. A história é a seguinte, descrita eu me lembro do Colégio Batista Brasileiro, a gente via essa história, lógico, no Colégio Judaico também se ouve isso, e a história do Jonas é o seguinte: Jonas recebe uma missão de Deus para ir a Nínive, para avisar os habitantes de Nínive que eles eram pecadores e que se eles não atuassem, não se mudassem, eles iriam ser destruídos. Mas o Jonas fica numa dúvida, porque será que é a ordem de Deus mesmo? Porque eles não são da minha tribo, são outros. Então ele fica naquela dúvida e resolve fugir. E ele pega um barco e compra todas as passagens e vai no sentido... Nínive era no sentido do Líbano, sei lá, da Síria. Ele pega o barco em direção a Gibraltar. Só ele e os marinheiros. E aí surge uma enorme tempestade. E o Jonas fala, a culpa é minha, porque é Deus que está mandando essa tempestade por minha culpa, porque eu fugi da minha missão. Os marinheiros, e ele fala, me joga aí no mar. Ele fala, mas como? Não vamos te jogar no mar, você não tem culpa. Tal. Bom, resolvem fazer uma experiência e põem ele amarrado em cordas no mar e a tempestade amaina. Mas é ele mesmo, então jogam ele no mar. E ele acaba na barriga da baleia, vocês lembram da história?
E ele fica 3 dias e 3 noites na barriga da baleia. E quando Deus faz a baleia vomitá-lo à beira da praia, e ele aí resolve que, bom, eu tenho que cumprir a minha missão, e vai lá para Nínive e atua sobre Nínive, faz o que Deus mandou. E aí, o que o Bernard Henri Lévy explica, é dizer assim, olha, justamente os 3 dias na barriga da baleia o conflito interno que a gente tem quando a gente sabe que tem que ter alguma missão e não cumpre essa missão. Então, a gente passa essa coisa, fechados, né, no escuro, em crise. E aí você tem que atuar sobre o outro. Então, ele diz, essa é a missão, esse é o espírito do judaísmo. E eu acho isso... Eu não sabia desse mito, eu conhecia a história de Jonas, de menino, mas eu achava que nós, como judeus, nós ouvíamos em casa dos nossos pais a questão da crítica aos alemães de não terem feito nada em relação aos campos de concentração. E a gente, eu já reconheço que também não dava para fazer, porque os nazistas não eram tirania, né? Mas nós aqui, eu me sinto mais culpado. Tem gente num presídio a poucos quilômetros daqui em situação desumana. Então, o que eu posso fazer a respeito? Então, eu tentei, e aí estamos fazendo isso, estamos atuando sobre isso. Há 3 anos criamos o Instituto Ação pela Paz, estamos trabalhando na diminuição da reincidência prisional, tentando achar emprego para pessoas egressas de prisões. Então, aí eu digo, isso é atuar sobre o outro. Como também a gente, em 91, começou a atuar na educação, lá na favela Paraisópolis, que eu acho que é uma função, pelo menos eu atuo muito nisso, eu faço questão de atuar como judeu. Você fala, não está no nosso escrito lá na história, mas está no nosso espírito e no meu nome, de Jaime, que... eu sou um judeu que está atuando na comunidade geral no espírito de favorecer a educação em Paraisópolis ou o sistema prisional enfim, no estado de São Paulo. E com uma condição, eu estou contando isso aqui, mas não estou divulgando isso fora, em nenhuma condição de fazer marketing sobre isso. Tanto é que de vez em quando me irrita, até porque nem no relatório social da companhia aparecia a nossa atuação na escola. Um dia eu fiquei bravo lá com a mulher do marketing, falou, peraí, a gente não quer anunciar, mas conta pelo menos que a gente tem uma escola de mais de 1.000 alunos na Paraisópolis. Então essa questão de atuar, e é uma obrigação de todos nós, eu não vou dizer que é de qualquer um. Então entra naquela história do que você estava falando do empreendedorismo, né? Uhum. Empreender alguma coisa, qualquer um pode empreender, ajuda ao próximo. Porque eu estava no início comentando com o Jaime, a gente gravou aqui, acho que é legal falar para a plateia também, que ele tem uma definição muito simples, né? Que você fazer uma visita para uma tia ou para um parente e levar uma flor já é empreender. Então, explica isso, Jaime, por quê? Que muitas vezes vem jovens da companhia, querem uma conversa comigo, dizem, como é que é? Eu quero... Né, as pessoas vão em busca do sucesso. Primeiro, o que é o sucesso? E segundo, como é que é ser empreendedor? E eu falo sempre essa história. Diz, olha, se você pega e deixa de jogar futebol nesse sábado e vai visitar uma velha tia tua e leva umas flores para ela, já é um empreendimento. Você está pensando na tua tia, você está fazendo um projeto. E é um projeto. Não é que você precisa fazer um negócio para você ser um empreendedor. Empreender é fazer alguma coisa por alguém, ou por uma causa, ou por um projeto. Exatamente. E você também. Você queria fazer uma pergunta, né? Em parte ele já respondeu, porque eu queria que ele contasse um pouquinho das boas ações que ele faz, e ele começou a contar antes de eu falar. Mas eu queria dizer o seguinte, eu tive na empresa, por ocasião de que veio uma visita de Israel, ele precisava de um tradutor, me pediu que eu acompanhasse, e eu fui acompanhá-lo. Fiquei muito surpresa ao chegar lá,
Quando nós estávamos numa reunião, lá a empresa tem uma política de educação no trânsito, que é ligado a um projeto de Israel. Nessa tarde ali, era ligada a este curso, que é dado na Porto, de educação no trânsito, e veio uma pessoa mostrando como é que pode interagir com as pessoas que estão em estados ou em cidades onde a Porto não pode ter um professor ali para poder estar dando esse curso e tal, que podia fazer uma interação com o computador, e mostrou toda uma tecnologia genial para poder fazer esse trabalho. A equipe toda da mesa falou, nossa, que pena que o Bruno não está aqui, ele adora isso. Ele ia ficar super feliz em participar. Essa consideração o Bruno é o filho dele. Essa consideração pelo seu diretor, né, por quem está dirigindo uma empresa, é uma coisa que você conquista, você não impõe. Todos eles, mas que pena, puxa, que pena que o Bruno não está aqui, puxa, ele ia adorar isso aqui, não sei o quê. Eu sei que o Jaime também é assim, é uma pessoa que todas as pessoas que trabalham com ele gostam dele, assim como o Bruno gosta, enfim. E ser benquisto é muito bom, é uma coisa muito saudável, muito bacana. Mas existe também a inveja, existe a ira, a gente sabe que não tem só o lado bom em tudo isso. E eu queria saber como é que você se protege, porque eu vejo você andando, você, Estela, vocês andam muito à vontade. Vocês são pessoas que não levam isso em consideração, não têm esse cuidado praticamente. Você anda de moto, anda de carro simples, carro luxuoso, enfim, não importa, você não tem segurança, você não tem, teu filho também não. Como é que é isso, Jaime? A gente é maluco, que pode ser. Mas também a gente está... Tem o quê? Eu não ouvi. Boa. Mas eu acho... há muitos anos atrás, quando começaram a ter sequestros, meus filhos eram pequenos, e eu contratei um segurança para... E um dia eu estava indo para casa, e o meu primo, conhecido de todos, o Cláudio Lotenberg, me viu, e tinha um carro, o carro do segurança me seguia. Era um Gol com 2 seguranças atrás. Durou pouco, porque foi logo depois eu tinha colocado o segurança, aí encontrei o Cláudio. E o Cláudio falou, Jaime, chama uma atenção danada você andar com os caras atrás. Tá? E realmente daí não dá mais. Tal. Então, um deles continuou como motorista lá em casa durante um tempo, depois também acabou. E eu acho que a melhor coisa é você ter uma vida normal, uma vida simples e realmente, né? Realmente, isso foi uma coisa muito boa da nossa educação. Nós e a história da empresa também. A gente nunca pensou na empresa para ter. A ideia era fazer. E ainda é fazer. Sabe? Não era ambição de ser maior. Embora, aí tem uma história da minha mãe que eu acho muito interessante contar. Não éramos ambiciosos, a ideia, como ela me perguntou, mas por que vocês faziam essas coisas? Bom, eram movimentos de segurança. Por que vocês abriram uma empresa de cartão de crédito? Porque nós tínhamos medo que os bancos controlassem os nossos vencimentos, que toda a cobrança era feita em banco. Então, vamos ter sempre uma defesa. E toda vez que eu inventava um negócio novo, a minha mãe falava, sabe o jeito de mãe judia? Meu filho, para quê? Você já trabalha muito. E ela falava em Yiddish, não sei quem entende ainda Yiddish, ela falava, Svetu ufrassen de Augen. Alguém lembra aí? Sabe o que vai esbugalhar os olhos das pessoas. Então, cuidado, para quê? Para que crescer mais? Tal. E eu falava, mãe, se a gente não cresce, você perde as pessoas, você tem que crescer. Não é? Bom, e ela me tolerava e ia deixando. Mas aí aconteceu o seguinte, o dia que a gente fez o acordo com o Itaú, isso foi em 2009, minha mãe estava com 93 anos. Né? Terminamos, o acordo foi muito rápido, uma semana a gente fez o negócio, e aí que era domingo às 8 da noite, a gente assinou o contrato na casa do Israel Weinboim, que era escondido, ninguém podia saber. E no dia seguinte a gente ia fazer o comunicado à Bolsa de Valores.
Então redigimos o comunicado. Quando ficou pronto, falei, vamos levar, passei em casa, peguei a Mônica, vamos levar na casa o comunicado para a mamãe ler. E aí liguei, mamãe, eu estou querendo ir aí. Ela achou estranho, 8h30, 9 da noite de domingo. E legal, ela ainda foi. Ela caminhou até estava de penhoar, nos abriu a porta, 9 da noite, sentou naquela cadeira que ela sentava no escritório, e ficamos nós dois no sofá. Eu disse, mãe, olha, lê isso. Não expliquei o que era. Lê isso. Ela pegou, leu, e olhou para mim. Nós compramos o Itaú. Sensacional. A carinha, sabe? Ela é que não era ambiciosa, entendeu? Muito bom. Sim, pois não. Espera um pouquinho, tá falando muito baixo, onde está o microfone, se apresenta, por favor. Jaime, boa noite. Eu sou Silvia Scagliarini. Estou muito feliz aqui de escutar ao vivo todo o seu relato. Eu li recentemente no Estadão a sua entrevista no Estadão contando a sua história. E eu queria saber um pouquinho sobre o futuro. Porto Seguro foi criado no século XX, estamos no século XXI, enfrentando tantas mudanças nessa parte de globalização, tantas crises na América Latina, Estados Unidos, mesmo lá no Ocidente. Eu queria saber quais um pouquinho o que vem de futuro para Porto Seguro. Eu sei que vocês têm um lado de startup, que vocês estão pensando também no empreendedorismo, nas mudanças da internet 4.0 e tudo que está acontecendo nessa nova era que está chegando. Então, um pouquinho do que vem para frente, porque Porto Seguro foi criado em 1930 e agora estamos quase em 2019. Bom, como eu te falei, eu não sou sozinho, então lógico que tem equipes discutindo planejamento estratégico. Amanhã nós temos uma reunião de conselho, a gente discute esse futuro, né? Mas eu acho que o futuro passa pelo presente, né? Passa por todo dia. Então a gente toma muito cuidado. Nós temos, por exemplo, um projeto de digitalização da empresa, né? Então, como é que será o seguro digital do futuro? Nós achamos que sempre terá corretor de seguros. Tá? O Edgar Lagos, que está aqui, não vai faltar negócio para o corretor, porque o seguro é uma coisa complexa. Ninguém acorda de manhã dizendo, que bom, hoje eu vou fazer seguro. Não faz. Então, precisamos ter gente que explique a melhor forma de fazer, que seguros a pessoa deve fazer. Então, lógico que de uma outra forma. E a gente está tomando muito cuidado para a gente não ficar cego por olhar só o futuro e esquecer a qualidade do presente. Porque hoje, no presente, a gente tem concorrência, tem dificuldades. Então, é um desafio, mas também não é diferente do que a gente viveu toda a vida, né? Então era inimaginável, né? Quando eu entrei na companhia, a companhia, eu achava uma coisa fantástica, a companhia tinha telex, né? Hoje ninguém sabe nem o que é um telex, né? A gente achava que era um diferencial incrível. Ou máquina IBM de rodinha, de bolinha, você sabe que isso não é isso, você não é desse tempo. Não, ela não é nascida desse tempo. De bolinha, como é que tinha uma esfera, de esfera. Só a secretaria da diretoria tinha essa máquina de esfera. Então, inimaginável. Sim, eu lembro. Então, isso foi mudando e a gente foi se adaptando. Então, eu acho que felizmente o futuro vem dia a dia. O que a gente não pode é deixar de fazer a tal da reunião das 8, de todo dia. E aí aquela história da frase, aí que está, erra logo. Se você está na gestão de um negócio, é convicção total minha. Se você está na gestão de um negócio, por que a história do olho do dono engorda o porco? Porque se você está todo dia na gestão, você vai fazer erro. Mas acontece que no dia seguinte você já percebeu que é erro. O que é diferente daquele sujeito que toma uma decisão e volta a ela 30 dias depois. Aí, sabe, o barco já entortou, aí você conserta, mas o conserto é muito maior. Então, eu acho que não tem jeito. Essa reunião que eu brinquei que é reunião de pauta, que nem tem nas redações de jornalismo, reunião de pauta. Bom, o que nós vamos pautar hoje, né? Ela é diária. Diária. Então, hoje tem 2 reuniões da diretoria plena
que eu não participo, que eu estou no conselho. Eles têm 2 por semana e depois tem o estímulo de que cada diretor tenha reuniões das 8, que se chama Bom Dia, nas áreas. Quer dizer, para todo mundo participar. E consertar as coisas dia a dia. Eu acredito nisso. Aí você vai consertando, né? Faz logo, erra logo, conserta logo. Então a gente chega, e aí a gente chega lá, né? Porque eu acredito que não tem quem não erre. Né? Há uns anos atrás, poucos anos atrás, o Mercado de Seguros fez uma conferência, nós temos conferências bianuais, e lá em Brasília, e convidaram a palestra final da conferência o Ike Batista. E aí eu estava lá na mesa, eu era presidente de umas federações, e aí o Ike contando, fazendo lá, ele era o rei do PowerPoint, né? E ele contando, eu falei, mas esse cara nunca fez bobagem, eu cansei de fazer bobagem na vida. Eu inventei uma fábrica de água de coco, para você ter uma ideia, um fracasso desgraçado. Criamos uma oficina, lembra que até o Marcelo que tocava, uma oficina de automóveis, mega oficina, na Vila Jaguara, só que era do lado da via Anhanguera. Eu falei, fantástico lugar, só que o único pequeno problema, ficava na rua de baixo da via Anhanguera. Para você chegar na oficina, você precisava sair da Anhanguera 1,5 km antes. Ninguém chegava lá. E a gente construiu uma oficina para consertar 800 carros por mês. Era a maior funilaria do mundo, eu acredito. Fracasso. Eu falava, mas o Ike Batista está falando, não, nós temos o petróleo, do petróleo temos a usina de aço, do aço faz o navio arranca o fonte do petróleo. Era um ciclo. Eu falei, putz, deu no que deu, não é? O erro é educativo. Então é bom pequenos erros. Eu acho que vai dar. Eu acho que o Giovanni quer fazer uma pergunta. Como o Jaime falou, eu tive a honra de desenhar a marca, né? E sempre antes de desenhar uma marca, a gente investiga a empresa, quais são as características, a gente entrevistou o Jaime, os diretores, corretores e tal. Viu o que o Saque falava e nós chegamos à conclusão que a Porto é uma empresa de alma feminina, que a gente achou muito interessante essa história de, enfim, ela tem esse cuidado com os outros, né? Tanto que antes a marca era quadrada, a gente arredondou as bordas para ela ficar mais suave e tal. E eu queria que você contasse a história do lanchinho, né? Que para mim é um símbolo da Porto Seguro, né? A hora o cara chegava com o guincho e ele trazia um lanchinho com a água. Como é que surgiu isso aqui? Para mim é uma coisa muito simbólica. Mas quem descobriu que a Porto era uma empresa de alma feminina? Fomos nós, a nossa empresa na hora de desenhar, entendeu? Nós levantamos uma série de informações e nós chegamos a essa conclusão, que ela tem essa alma feminina, que não tem essa agressividade, essa coisa. Ela se preocupa com os outros, assim, né? Interessante. Bem interessante. A história do guincho, você vê, não foi ideia nossa. Um guincheiro contou que ele, para acalmar o segurado, ele sempre levava, isso no tempo que só atendíamos batidas, né, não dano mecânico. Ainda então ele pegava e levava uns copos de água para dar para a pessoa. O cara bateu o carro na hora, disse, olha, está aqui um água. Aí a gente disse, puxa, é uma boa ideia, por que ele não faz o mesmo? Só que a gente resolveu implementar, em vez de dar só o copo d'água, a gente dava uns biscoitinhos. E aí virou mito, né? A história do lanchinho. E é gozado, eu também é um negócio, uma jogada de marketing que eu acredito que eu segurei. Porque aí vem o pessoal de marketing e diz, não, vamos escrever, olha, a companhia que dá lanchinho. Eu falei, não fala isso. Se você falar que dá um lanchinho, o cara vai esperar um Big Mac quente. Então, leva uma água com um biscoito e tal, já tá bom. Porque uma das coisas que também, que eu acho que é a ideia de surpreender. Porque não basta você atender bem, você tem que surpreender, não é? Aquilo que você falou, puxa, me surpreendeu que a pessoa veio lá na fazenda. Então, tem que ser uma surpresa. E esse é um desafio todo dia. Né? Pode tomar cuidado para não cair na queda. Né? O Charles já contou uma história aqui na plateia da surpresa, da boa surpresa que ele levou com o resgate da Porto Seguro. E você falando disso, eu me lembrei que um tempo atrás eu estava reformando minha casa e eu mudei para um apartamento pequeno.
E tive a péssima surpresa que na hora que eu fui pegar o carro, que eu já nem estava usando muito ali, porque era um bairro Pinheiros, que você não precisa usar tanto o carro, e minha ideia era vender o carro, eu fui ligar e o carro não pega, naquela hora de sufoco, Porto Seguro, chama. Vai demorar um tempão, tá? Dali a pouco ele chegou de bicicleta. E aí foi uma super surpresa, porque eu sou uma bicicleteira, você também, né? Anda de bicicleta. E eu falei, poxa vida, o cara está chegando a Porto Seguro, ele chegou em 5 minutos, já trazendo a bateria do carro, já mudou. Eu falei, acho que deve ser problema de bateria, não sei o que, não sei o que. E de bicicleta eu achei o máximo. Eu falei, porque eu vou vender esse carro. E depois eu fiquei 5 anos sem carro, vendi mesmo. Mas foi isso que você falou, você ser surpreendido, né? Por um serviço. E eu acho que o tempo todo vocês fazem isso. E alguém tinha perguntado, acho que foi a Roberta, né, das ideias, né, de chaveiro, de ideias de serviço de casa, mas eu queria que você complementasse, porque a Porto teve outros pulos do gato que fizeram a companhia catapultar, né? Você estava falando daquela luz de trás do carro, o brake light. Brake light. E queria que você contasse essas outras descobertas que vocês implementaram e que acabaram também catapultando, como eu disse, a empresa. Também tem a história do empreender, né, o entusiasmo de fazer. Eu também tive muita sorte, porque eu tive comigo personalidades complementares. Eu tinha um cara que esse é engenheiro mesmo, que é o Marco Vettori, que se aposentou comigo, ele é mais jovem que eu. E ele era o cara, das grandes criações da companhia, ele é mais autor do que eu. E uma delas, essa do terceira luz de freio, veio para nós como uma ideia. Estavam lançando nos Estados Unidos a terceira luz de freio, e nós estávamos muito preocupados em diminuir as batidas. E diziam que diminuía 25% das batidas traseiras se você colocasse uma terceira luz de freio. Mas eu estou contando a história porque o Marco chama todos os corretores, que não eram tantos, sei lá, os principais eram 100, chamou para uma noite no auditório do primeiro andar da Rio Branco e pediu para que eles estacionassem os carros no subsolo. E durante a apresentação, ele mandou colocar brake light nos carros de todos os corretores. Porque é uma loucura, porque invadimos o carro das pessoas, colocamos o brake light. Vocês imaginam o que foi o sucesso, porque os corretores são os nossos clientes, eles saíram no dia seguinte falando para todo mundo. E ninguém reclamou, né, que nós pusemos o brake light, que era uma grande novidade. Mas olha, a operação de você colocar em 100 carros, em 1h30, as terceiras luzes do freio e funcionar, e a gente fez isso. Então, esse tipo de ousadia era meio irresponsável. Então, se consultasse o jurídico, acho que não ia autorizar. Mas essas coisas a gente sempre fez com muito gosto, e ainda faz. Entendeu? Então, se surge uma ideia nova, a gente gosta. Pelo prazer, como eu disse, de fazer. Né? Se isso vai surpreender, vai ser bom. Lógico que a gente tem hoje, companhia maior, a gente tem regras. Assim, olha, tem que ser uma coisa que tenha lógica, não pode ser um negócio que que represente uma distração, que vai tirar a gente do caminho. Mas, por outro lado, eu defendo isso muito. Se alguém vem com uma ideia, dá autonomia para ele, se puder deixar num cluster protegido para a pessoa desenvolver, vamos fazer. Né? Aliás, por quê? Porque aí que está. Na minha visão, a empresa existe para as pessoas serem felizes. Né? O cliente tem que ficar feliz, né? Aquela história na fazenda. O funcionário tem que ser feliz lá. Essa busca da felicidade, para isso que existe a empresa. Né? E aí fazer torna a gente feliz. Jaime, eu sou Eliésio. Uma pergunta, na verdade, 2 colocações que eu queria te ouvir. Você falou do legado do teu pai, falou da tua mãe. Como é que você trabalha isso numa questão de profissionalização com os teus filhos? Se eles estão na empresa por vocação, o que você enxerga para frente dos jovens, né? Para o legado que você está passando? Né? Eu falo do legado, eu queria te ouvir sobre espiritualidade, se é importante para você. E um terceiro ponto, trânsito mais gentil.
Como é que surgiu essa ideia? Porque tem 60 mil acidentes, se eu não me engano. O Brasil é uma calamidade de acidentes. Precisa de uma educação no trânsito. Que se pudesse comentar um pouquinho como surgiu esse projeto. Então, vamos por parte. Primeiro, essa parte da participação dos filhos, que eu ia perguntar. Inclusive, porque você é presidente do conselho, mas você ainda está muito ativo, né? Ainda vai. Queria que você contasse a sua rotina. Depois, então, as outras questões. Da espiritualidade e do trânsito mais gentil. Olha, eu venho... Quando meus filhos tinham 10, 12 anos, o Bruno tinha 15, acho que a Ana Luísa tinha 12, me veio uma frase que, para mim, foi a minha frase guia. Se você quer que alguém construa navios, faça-o desejar a imensidão do mar. Não adianta falar para o filho, olha, eu quero que você trabalhe na companhia. Aí que não vai, né? Filho adolescente, quem conhece, né? Então... Eu nunca forcei nada. E sinto hoje eles... O Bruno está no conselho junto comigo, ele era diretor de automóvel até o ano passado, deixou de ser e está no conselho. E a Ana Luísa cuida da Crescer Sempre, que é a questão da escola lá na Paraisópolis. Então ela cuida da área social e amanhã de manhã, ela vai começar como ouvinte no conselho. Então mas tudo isso com muito cuidado. Nós, desde 2004, a gente tem a assessoria do John Davis, que é o professor de Harvard, que tem um curso chamado Families in Business. Então, nós fizemos esse curso e desde então a gente tem reunião a cada 3 meses, 4 meses, discutindo o futuro deles, o que eles querem estar na companhia, não querem estar na companhia, a responsabilidade com a companhia. Então, é uma coisa muito lenta. E eu sinto hoje que eles estão envolvidos com o sonho do meu pai. Então, eles têm um acordo entre eles já, né, de convivência, de como é que eles serão acionistas quando eu não estiver mais lá, e dentro do acordo está escrito lá a busca de defender e perseguir o sonho de Abrão e Rosa. Então, eu acho isso importante para eles. Eu não estou fazendo por mim, é uma decisão deles. Então, aí eu vou entrar só na questão da espiritualidade. E teve momentos que, como eu nunca fui religioso, e meus filhos, a mãe deles, de quem eu me separei, era não judia, então também não tinha religião, então eu nunca orientei para qualquer religião. Eu achava que eu devia interferir. O que eu lamento um pouco, porque eu acho que nós, na nossa geração que fizemos Colégio Batista, tivemos uma educação da Bíblia, que é importante como cultura e que eu não passei para os meus filhos. Então, eu não sou religioso, não sou agnóstico, mas eu acho que a busca do espiritual, do mais, um certo sentido, a busca do sentido da vida, né? Eu acho que é importante. Né? E acho que aí justamente está muito na linha do que como eu acredito que se deve administrar, se deve viver, se deve trabalhar. Quer dizer, não estamos aqui, nós estamos aqui para ter um sentido humano, né? É aquela história do Jonas, atuar pelo outro, né? Não porque Deus vai me levar para o céu, mas porque eu acho que eu sou humano. Meu lado humano me obriga, me leva, não é que me obriga, né? A minha hombridade me obriga senão eu vou me sentir mal, né? Essa história. Então, isso que eu queria, essa parte do espiritual. E a tua participação? Você falou do Bruno, como é que você está... E a minha participação, eu tenho aos poucos estando me afastando. Eu tenho uma ideia, em 2006, quando eu tinha 60 anos, eu já abri mão, eu podia ter ficado até 63 na presidência. Mas eu achava que o Fábio Luchetti, que era então já definido como o sucessor, achava que ele estava preparado, então para que esperar? Então eu já fiz essa mudança e fui para o conselho já naquela época. Mas eu sempre estou presente, né? Estou lá quase todo dia, participo de comitês, participo de representação no mercado. Então eu sou muito apaixonado, né? Então, meus filhos até diziam que tinham ciúme da minha terceira filha, que era Porto Seguro, que era predileta. E é verdade, né? Eu vivo aqui. Uma coisa que é muito clara e evidente é o seu carinho
e amor pelos funcionários e pela família Porto Seguro, né? E a gente vive uma época em que se fala muito de retenção de talentos, né? Que é importante reter talentos, mas na reengenharia das empresas, principalmente diante da crise, a primeira coisa que elas cortam são os talentos, né? Esse aqui é um salário alto, vamos cortar, vamos fazer downsizing de salário, o que mais se faz? Queria te perguntar como é que você vê isso, porque na Porto me parece que sempre foi o contrário, vocês sempre prestigiaram muito os funcionários, né? Eu tenho uma preocupação enorme com demissão. Então, a ideia é que a pessoa se sinta em família, né? Então, que ele se sinta estável e, enfim, nós queremos uma idade de saída, por isso que eu disse que eu teria que ter saído aos 63 e sair aos 60, da diretoria executiva, né? E aí fui para o conselho. No conselho, o limite de idade, eu estou estourando o limite de idade no conselho, que é 72. Eu vou fazer 72 em novembro, mas trocamos lá, fizemos uma mudança constitucional, eu fico posso ficar até março de 2020. Mas com muito cuidado, quer dizer, ainda ontem eu estava respondendo um correio de uma funcionária, pessoa que é demitida, cada caso que me liga, eu vou atrás para saber por que foi, né? A ideia é saber por que a pessoa saiu, né? Porque eu acho que a coisa mais difícil que você tem é desenvolver pessoas. Uma pessoa que tinha, essa moça, por exemplo, que mandou esse correio, tem 14 anos de companhia, e eu por acaso conhecia. Por que ela foi demitida? Então, conversei ontem com o chefe dela. Então, para ver, mas é justificado? Foi justificado. Eu fiquei convencido com a explicação dele. Mas esse cuidado é grande, é tomado mesmo, genuinamente, porque senão como é que eu faço que a pessoa tenha genuíno interesse se ele corre o risco de ser demitido? Eu nunca entendi, tem uma história do Jack Welch, eu não sei o quanto é verdade, que ele dizia que não, 10% da empresa, os piores 10% têm que ser demitidos e tal. Eu digo, mas como é que você faz? No ano seguinte, ela foi demitida, como é que eu vou me sentir? Eu posso ser eu. Então, qual é o meu vínculo com esse grupo se eu vejo o meu colega ser demitido? Então, eu acho isso um erro. Então, nós temos até, ouvi outro dia de um concorrente, até fiquei muito contente, foi sexta-feira passada. Ele falou, é dito que a Porto Seguro tem a maior despesa administrativa entre as seguradoras. Mas, na realidade, vocês não têm a maior despesa, porque vocês internalizam serviços que os outros pagam como terceirizado, entra em outra conta. Então, e a gente faz muito bem isso, porque, como eu internalizo, eu consigo remanejar pessoas. Se a pessoa não está bem, muitas vezes tem um conflito com o chefe e tal, a gente tenta remanejar, temos consultor, temos um cargo que é muito importante na companhia, é o consultor de RH. Então, que vai nas áreas, quer dizer, para saber por que não é só o gerente ou o diretor que opina, ele também o consultor de RH pode opinar. Né? Porque são seres humanos, eu te falo, em 14 mil pessoas, eu sempre falo isso, tem de santo a demônio, não é? Tem. Então, como é que você faz para... E também as coisas, as pessoas viram demônios em função do ambiente em que elas vivem. Dá para remanejá-las, e é um jogo de xadrez, que você, com jeito, muitas vezes a gente demora muito. O pessoal do Itaú reclamou quando a gente disse, poxa, vocês são lentos para tomar certas decisões. Só é o nosso jeito aqui. Mas depois, um dia que eles vieram assistir uma apresentação do Recursos Humanos, e amanhã vai ser no Conselho, eles vão vir, amanhã de novo vai ter a apresentação de Recursos Humanos, eles ficaram impressionados como o nosso nível de reclamação trabalhista é ínfimo para o tamanho de número de pessoas que a gente tem. E deve ser por causa disso, porque a gente está sempre tentando adaptar, porque para não perder as pessoas. Quantas pessoas hoje? 14 mil funcionários diretos no Brasil. E o Uruguai também? Não, no Uruguai tem mais uns 300. E temos mais 10 mil prestadores, que são as pessoas que estão nos guinchos e carros da residência. Nos serviços. Desculpa, faltou só trânsito mais gentil, que ele não conta. Faltou o trânsito mais gentil. Só mais 10 minutos. Bom, tá bom. O trânsito mais gentil é rápido, um belo dia a gente falou, puxa, por que não educar as pessoas? Aí surgiu uma ideia, que foi um fracasso,
A gente deu um cartãozinho, dava um cartãozinho vermelho e um verde para a pessoa, para você, para o nosso segurado, se tiver alguém, em vez de ele xingar alguém, era ele mostrar o cartãozinho vermelho, sabe? Mas ninguém usou, foi um para cá. Aí a gente resolveu pôr aquele coraçãozinho. Então, educar e tal, gentileza. Você falou que vocês gostam de surpreender as pessoas. Eu posso dizer que eu fui surpreendida ao ver um prédio maravilhoso no bairro do Campos Elíseos, que é um bairro bastante deteriorado. Também fui surpreendida com um centro cultural, com uma exposição do Bob Wolfenson maravilhosa, com um teatro passando Suassuna, que é uma peça maravilhosa. Então, é a surpresa de ver alguém investindo na cultura e na revitalização de um bairro que precisa. Queria ouvir um pouco de você sobre essas questões. Ótima pergunta, Roberta, diretora do Arquivo Judaico. Você sabe também, tudo começou intuitivamente. Quando a gente mudou para o prédio, o primeiro prédio lá, o 1489 da Avenida Rio Branco, a Avenida Rio Branco terminava ali. Tinha uma concessionária, a Bruno Tress, na esquina, né, que hoje é outro nome, e acabava ali. E o canteiro central da avenida era de terra. Poxa, que feio, né? No canteiro na frente da... Então nós, sem imaginar que precisava autorização da prefeitura nem nada, a gente pegou e plantou árvores e tinha um esguicho que ficava pendurado em cima da avenida. Bem, eu gosto dessa parte assim, responsável. Ficava o esguicho pendurado na avenida para irrigar as árvores, para a gente poder pôr água nas árvores do nosso quarteirão. Então isso já era isso. Eu disse, poxa, por quê? Porque o lugar onde você está, a rua onde a gente mora, tal, tem que ser bonito, né? E aí, fomos ficando lá, que o lugar é muito bom para nós, porque nossos funcionários vêm muito da Zona Norte e da Zona Leste. Então é fácil, porque tem metrô perto, marginal, o lugar é muito bom. E os corretores também estão muito... E terrenos baratos. Então, quando a gente foi expandindo, a gente foi comprando aquele terreno onde está o teatro, era a antiga sede da Pirelli. E a Pirelli, quando as coisas começaram a ficar mais difíceis, eles tinham ali a sede administrativa e resolveram mudar a sede administrativa para junto da fábrica. Então ficaram com o prédio sobrando. Então nós compramos super barato o prédio. Quem queria comprar um prédio em Campos Elíseos naquele tempo? Só nós. Aliás, é uma história gozada, porque o Casemiro, esse nosso diretor financeiro, ele falou por que eu ofereci naquela, porque eu lembro que a gente pagou 8 milhões por aquele prédio. E era uma área enorme, que você vê, todo o terreno que vai até quase o centro cultural, era o terreno da Pirelli. E a gente pagou 8 milhões de reais, de cruzeiro, sei lá, devia ser 1985. E o Casimiro falou, como você pagou isso, tal, podia ter pago 7, que o cara não tinha para quem vender. Me deu uma bronca, porque eu paguei 8. Então, a gente foi comprando barato e ali ficou. E aí, para o bem dos nossos funcionários, nós temos hoje que ter um serviço de peruas para evitar o pessoal da Cracolândia. Nós temos a Associação Campos Elíseos Melhor, também é uma outra atuação que a gente tem no bairro, que educa os comerciantes e moradores a mandarem informações sobre segurança e sobre estado das calçadas, sujeira, etc. E a gente tem ligação com a prefeitura. E a gente faz essa ligação. Chama Campos Elíseos Mais Gentil. Está ligado com a questão da gentileza. Por quê? Porque a gente está lá, né? Nosso espaço. E é o espaço dos nossos funcionários. Então, por isso. Mais alguém querendo fazer a última pergunta? E a questão da cultura? Bom, sempre tivemos, muitas vezes a gente foi seduzido em ter um espaço tipo Credit Card Hall, um espaço com nossa marca. Aí disse, bom, por que a gente não vamos fazer um espaço fora, longe? Vamos fazer um teatro aqui mesmo, na nossa sede, porque o cliente venha na nossa sede. Então foi por isso que a gente, quando fez a adaptação do prédio da Pirelli, a ampliação para o prédio novo, a gente resolveu fazer o teatro lá. Então, um teatro que e aí foi também, como o Fábio Luchetti, que agora está no conselho comigo, ele hoje não é mais o presidente executivo, hoje é o Roberto Santos. O Fábio é apaixonado por arte, fez curso de museologia,
Então nós tínhamos sempre há muitos anos, quantos anos tem o concurso de fotografia? Tem uns 15 anos. Então nós temos um concurso anual de fotografia. Tínhamos um problema de espaço de fazer a exposição. Então vamos fazer um lugar, já que temos espaço, fizemos lá o Centro Cultural. Mas o Centro Cultural foi uma ideia muito dele. Rapidamente, sua pergunta lá atrás. Aqui. Não é rápido. A sua formação é engenharia civil. E eu queria sair um pouco da cultura para ir para a engenharia, no seguro. A Porto Seguro trabalha, ou por que a Porto Seguro trabalha ou não trabalha, em seguro de obras de engenharia ou de infraestrutura? São nichos especializados, temos carro, etc. Não pode sair de um nicho e entrar no outro? Como é que é isso? A gente teve sempre uma tendência, o nosso jeitão nós somos uma companhia de varejo. Então, nós preferimos atuar com riscos pequenos. Então, nossos riscos patrimoniais vão até 20 ou 40 milhões de reais, no máximo. Então, a gente não é muito focado, apesar que a gente faz o risco de engenharia e garantia de obras, e até estamos num trabalho junto com todo o mercado para mudar a lei, de forma que o governo exija garantias de seguros do valor de até 30% das obras. Até isso evitaria muita corrupção. As seguradoras entrariam tomando conta dos contratos. Mas a gente não entra muitas vezes, nós não somos tão especializados. E também tem uma coisa, o mercado de seguros ficou muito concentrado no resseguro que vem de fora. Então, grandes players concorrentes têm seguradoras de fora. Então, para as nacionais como nós, fica mais difícil de competir. Então, por isso a gente concentra com riscos menores. Jaime, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse desse novo negócio que vocês entraram, que é a Dana, né? Que é uma empresa de cosméticos totalmente diferente, de produtos de beleza. Não, isso aí isso é na pessoa física. Eu desenvolvi fora da companhia, eu tenho o meu family office, né, que cuida das minhas coisas. Eu tenho uma paixão por uma fazenda, que eu brinco que eu perco dinheiro lá há 40 anos. Então, e esse pessoal administra. É a mesma. Cuja origem é o Haroldo está ligado à origem dessa fazenda. O Haroldo já tinha mandado vender junto com aqueles outros prédios. Ele diria, ele era... lógico. Aliás, esse Casimiro, conto que é a história da fazenda, alguns anos depois ele falou, Jaime, se tivesse comprado uma financeira, já teria 10 fazendas, e não... E ele tinha toda a razão. Mas eu adoro, a fazenda é um lugar maravilhoso. Então, eu tenho um family office que cuida das minhas coisas, e aí, então, para o pessoal do family office enfim, tem um futuro, né? O que nós fazemos? Vamos fazer investimentos, é um escritório de investimentos. E apareceu uma empresa de cosméticos que chama Dana, ela foi criada em, acho que 55, ela é bem antiga. Ela fazia uma marca famosa, vocês lembram do Brut de Marchand, o perfume, o Herbíssimo. Então, aí eu entrei para o ramo de cosméticos e perfumes. E é gozado, porque nosso pai, nossa avó, quando meu avô morreu, o primeiro negocinho que ela fez para sobreviver era um negócio de perfumes. Então, estou voltando às origens. Então, Coty. Coty. Então, eu voltei a isso muito como estímulo para os jovens que estão lá comigo, e é realmente uma coisa interessante, um desafio novo, né? Dentro dessa linha de empreender, né? A gente não falou muito dessa questão familiar, a gente acabou ficando toda na empresa e se esgotaram as 2 horas. Mas, como a gente tem aqui um último tempinho, eu queria que você falasse um pouco do que você acha que conseguiu transmitir para os seus filhos. Seu pai foi um grande exemplo, uma inspiração, e tinha muito esse lado judaico, né? Imigrante. Ele veio com 6 anos, né, da Ucrânia. E você acha que você conseguiu transmitir algum valor judaico ou cultural para os seus filhos, herdado da sua família? Eu comentei isso, eu acho que eu transmiti menos do que eu deveria. Então isso foi uma das coisas que eu me arrependo, eu acho que eu poderia ter passado mais.
Eu tento passar, por exemplo, quando eu fiz 70 anos, falei para eles, olha, eu quero fazer uma coisa só. Então, eu queria fazer uma viagem para Israel, e eu tinha feito um empreendimento lá, uma doação, e aí fomos inaugurar lá um centro lá perto de Tel Aviv, e para jovens autistas, que são treinados para o Exército. E aí eu levei os dois, o meu genro e a Mônica, fomos todos os 5 para lá. Então, foi um estímulo lá. Mas eu vou com muito... Eu realmente não sou o pai que deu as oportunidades, eu acho que eu deveria ter dado, e nem cobrei coisas que eu poderia talvez ter cobrado. Então, mas eu acho que isso vem com o tempo. Eu acho que a coisa tem que ser autônoma deles, né? Por fim, o nome da holding de vocês é Pares, né? Que, segundo o Jaime nos contou, é paciência e resistência, que são seus mantras. E você disse em várias entrevistas também que você já podia tirar o MBA em diplomacia familiar. E dá para perceber que você tem muito jeito, muita psicologia pelo lado humano, né, Jaime? Você acha que isso também é uma chave do seu sucesso, do sucesso da Porto? Evitar conflitos foi sempre um jeitão meu. Eu brinco que, eu até comentei isso, está na entrevista que saiu no Valor, que você falou Estadão, mas é no Valor, a mesa com o Valor da semana passada. Eu falo que, de fato, um dia eu descobri que, quando eu era moleque, tinha 10, 12 anos, eu gostava muito de jogar futebol, jogava mal, e meu papai não deixava sair na rua, só podia no sábado. Então, ficava na sexta-feira negociando com os colegas para ver onde é que dava para jogar futebol, né? Porque eu morava nas Perdizes, quase Pacaembu, ou Pacaembu Perdizes, e os meninos da Pompeia jogavam. Então, a gente precisava achar uma rua para jogar. Aquele tempo podia jogar na rua, né? E eu ficava negociando. Minha mãe não deixa sair antes das 2, tá bom, das 2, vai na rua tal. Então, e eu ficava negociando, e o meu objetivo era que tivesse o jogo de futebol. Eu levava a bola e tal. E depois me punham no gol, porque eu jogava mal. Mas você e o Luiz Schwartz, hein, que já foi história contada também. Aqui. Mas eu descobri, poxa, toda a minha vida eu queria que tivesse o jogo. Eu estou tentando que tenha jogo. Então, vai ser de cá, sai de lá. Meu objetivo, nós estávamos no carro conversando há pouco. O que eu estava falando? Opa, o negócio é que tenha a possibilidade de fazer o jogo. E aí dá para se ajustar as coisas, né? Então, é maravilhosa essa frase, né? Todo o meu intuito é que tenha jogo, né? Isso todo mundo devia pensar. Você tem frases incríveis. Uma delas eu queria encerrar com ela, porque eu achei essa frase fantástica, que é: a vida é para quem não tem preguiça. Mas essa aqui eu corro o risco de apanhar em casa, é da autoria da Mônica, que quando a gente tem que fazer ginástica todo dia, ela fala: a vida é para quem não tem preguiça. Foi ela que criou essa frase. Eu adotei totalmente. E é dela. É muito boa, muito boa. Você queria falar alguma coisa, Estela? A vida para não ter preguiça. E como é que é? Você faz? Como é que é? Faz logo, erra logo e conserta logo. Faz logo, erra logo, conserta logo. Sensacional. Muito legal, Jaime. Te agradeço muito, acho que foi muito bacana. Teve muita participação aqui da plateia. Depois o link vai estar no YouTube. E eu queria saber se você gostou também. Como é que foi para você dar esse depoimento? Foi bom. Não, foi ótimo. Eu pena que eu não chorei, mas mais um pouco eu choro. Dizer para vocês, então, que estão todos convidados para os próximos Histórias Contadas. A gente tem agora em outubro, novembro e dezembro, mais 3. E a próxima é a Viviane Pasmanter. Você falou, estão todos convidados,